ela tinha apenas 8 anos quando saiu para brincar e sumiu misteriosamente. O desaparecimento da pequena Maddie comoveu toda a cidade de Jacksonville. Centenas de pessoas se mobilizaram para tentar encontrar a pequena garotinha de 8 anos, até que depois de 7 dias de buscas, o seu corpo foi encontrado. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você veio ao canal certo. Então já se inscreve aí embaixo para não perder os próximos vídeos. Também já deixa um curtir, porque me ajuda muito. E também me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo. Bom, recado dado, então vamos para o caso de hoje. Maddie Clifton, de 8 anos de idade, morava em Jacksonville, na Flórida, com seus pais Steve e Sheila Clifton e sua irmã mais velha, Jessie Clifton, que na época ela tinha 11 anos de idade. A Maddie era uma menina muito alegre, muito carismática, fazia muitos amigos com facilidade e ela era uma menina muito ativa. A Maddie ela era uma menina muito talentosa, ela amava tocar instrumentos musicais, ela tinha muito talento com piano, ela era muito boa em jogar basquete, ela era muito boa em dançar balé, então ela tinha várias atividades nos quais ela era muito boa. Mas o sonho mesmo da Maddie era se tornar uma baterista de uma banda ou então uma oftalmologista. Então ela realmente tinha um sonho muito grande. Ela era uma menina muito carismática, muito esforçada. Ela tinha muitos amigos, então ela era aquela menina assim que todo mundo queria ser amigo, porque ela era uma menina muito fofa, muito realmente do bem. Então ela sempre estava tentando juntar os coleguinhas, sempre gostava de brincar e se divertir junto com os amigos dela. Como a Maddie ela tinha vários amigos, então ela costumava, todo dia depois da escola, ela saía para brincar com os vizinhos dela. A vizinhança tinha muitas crianças, então a Maddie sempre gostava de sair no período da tarde. A mãe da Maddie deixava ela sair para brincar, né, com os amiguinhos dela. E essas brincadeiras sempre envolviam atividades como jogar bola, basquete, golfe. Então eram sempre atividades no ar livre, né? Pega-pega, esconde-esconde, eram bem essas atividades típicas das crianças dos anos 90, né? Então, quem é dessa época sabe, até aqui no Brasil, eu mesma fazia muito isso com meu irmão. Então, geralmente a gente saía para brincar com os vizinhos, não tinha essa insegurança que tem hoje em dia. Então, os pais da Maddie, por exemplo, não se preocupavam dela sair para brincar com os vizinhos, até porque a internet não tinha um acesso tão fácil para a maioria das pessoas, né? Então, as crianças realmente brincavam com outras crianças e não ficavam na internet como é hoje em dia. Então era bem comum que a Maddie saísse para brincar praticamente todos os dias com os amiguinhos da vizinhança. Então naquele dia não foi diferente. Naquela tarde de 3 de novembro de 1998, a Maddie saiu para brincar com os vizinhos. Naquele dia muitas crianças não saíram, mas as crianças que estavam lá, a Maddie começou a brincar com elas e eles começaram a brincar de golfe. Então eles pegavam as bolinhas, jogavam para tentar acertar em um determinado alvo do golfe. E aí, depois de algum tempo jogando, eles perceberam que as bolinhas acabaram, porque meio que eles foram perdendo as bolinhas durante os jogos. E aí a Maddie, que era sempre ativa, sempre muito proativa, comentou com os amiguinhos dela que tinha algumas bolinhas de golfe em casa e que ela podia ir lá na casa dela buscar para que eles pudessem continuar jogando. E foi isso que ela fez. Ela morava bem perto de onde eles estavam, mais ou menos assim uns 200 metros, mais ou menos de onde eles estavam brincando. E aí a Maddie resolve ir para casa dela. Assim que ela chega na casa dela por volta de mais ou menos umas 5 da tarde, ela acaba encontrando a mãe dela e aí ela disse que foi buscar algumas bolinhas para brincar com o pessoal na rua. E a mãe dela disse que tudo bem ela brincar mais algum tempo, mas ela teria que voltar para casa às 6h30 para que eles pudessem jantar todos juntos. Então nos Estados Unidos é bem comum que a refeição principal é a janta. Então geralmente todos sentam juntos e jantam juntos. E naquele dia não seria diferente. Então a mãe da Maddie pediu só que ela voltasse, né, dentro do horário, para que todos pudessem ter um momento em família todos juntos. Então naquele momento a Maddie concordou, obviamente, com a mãe e pegou a bolinha e saiu para brincar com os amigos e voltaria às 6h30, justamente como tinha combinado com a mãe. Então foi passando-se o tempo, quando chegou mais ou menos às 6h30, a mãe da Maddie e da Jessie, que era a irmã mais velha da Maddie, de 11 anos, ela pede para Jessie chamar a Maddie
Maddie, porque eles já estavam próximo da hora ali de jantar. E aí a Jessie começa a procurar a Maddie em casa e ela não encontra. E aí ela decide buscar a irmã nos arredores, porque a Maddie poderia ter esquecido, né, de voltar para casa no horário. E aí a Jessie, ela pega uma bicicleta e vai pedalando ali nas ruas da vizinhança em busca da Maddie. E ela começa a chamar a Maddie, começa a tentar falar com alguns amiguinhos, tentar ver se alguém tinha visto a Maddie, inclusive alguns vizinhos. E depois de passar algum tempo lá rodando pela vizinhança, ela percebe que a Maddie não tá em lugar nenhum, que ninguém sabe da Maddie, ninguém viu a Maddie. Então ela resolve voltar para casa meio que apavorada e conta aos pais que não encontrou a Maddie em lugar nenhum. Então depois de muito procurar junto com os vizinhos, eles acabam meio que entrando em pânico porque eles viam que o tempo estava passando e eles não conseguiam encontrar a filha deles. Mesmo com a ajuda dos vizinhos, já estava ficando escuro naquele momento, porque já era mais de 6h30 da noite, então começou a escurecer. E eles estavam cada vez ficando mais preocupados. Então eles acabam ligando para o 91, que é o telefone de emergência da polícia dos Estados Unidos. E aí eles relatam que a filha deles tinha desaparecido por volta ali das 5 horas, entre 5 e 6 da tarde. Eles não tiveram mais contato com ela. E aí a polícia chega e começa o processo de investigação. Então rapidamente as buscas começaram a crescer, né? Porque os vizinhos começaram a tentar encontrar também a Maddie. A Maddie era bem conhecida lá na vizinhança, então todo mundo sabia quem era ela. E os filhinhos dos vizinhos também, né? Então todos estavam lá em busca de encontrar a menina. E aí a polícia começou também a investigar, né? Então várias viaturas foram colocadas em rua, cachorros, vários agentes tentaram também nesse processo de investigação, tentando encontrar a menina. E aí as investigações começaram a crescer, né? Porque foi tomando uma proporção bem grande, já que as pessoas se solidarizavam com a situação, né? Era apenas uma criança, não era algo comum naquela época de acontecer, simplesmente uma criança tá brincando e sumir. E aí as pessoas criavam vários cartazes, né? Em busca da Maddie, tentando encontrá-la com fotos da Maddie. Então todos ficavam tentando fazer essa busca com a menina. Inclusive eles colocaram até uma recompensa, né, para quem encontrasse a menina ou desse alguma pista que levasse ao paradeiro da menina, e essa recompensa era de $50 mil e no final das investigações chegou até $100 mil. Então realmente se tornou uma busca muito gigantesca, né? O caso acabou meio que viralizando e todo mundo tava querendo encontrar a Maddie. Durante o processo de investigação, o homem foi colocado como sendo o principal suspeito do desaparecimento da menina, porque ele tinha sido acusado 15 anos antes de assédio sexual a umas mulheres. Porém, essas acusações foram retiradas, mas ele tinha isso na ficha dele, né, obviamente. Então ele foi colocado como sendo suspeito. Ele até participou de um teste de polígrafo, mas ele acabou não passando nesse teste. Porém, ele tinha um álibi muito forte daquele dia, então ele acabou sendo descartado. E a polícia chegou a estaca zero novamente, não tinha mais nenhum suspeito até o momento. Então os dias foram se passando, as pessoas procurando a Maddie, mas ninguém tinha nenhuma evidência, ninguém tinha visto a Maddie naquele dia. As crianças foram interrogadas, as crianças que estavam brincando com a Maddie, elas disseram que aquela história, né, de que ela tinha dito que ia pegar as bolinhas em casa e queria voltar, mas que ela nunca voltou. Então a polícia realmente não tinha nenhum vestígio para começar alguma investigação mais profunda. Realmente eles estavam às cegas. Então depois de um tempo, alguns dias, a polícia meio que foi desistindo ali do processo de busca, porque eles perceberam que provavelmente não iam encontrar mais a menina com vida. E os pais ficaram muito decepcionados, obviamente, com a polícia. Porém, alguns voluntários continuaram ajudando os familiares a buscar a menina. Então, cerca de ainda 400 pessoas ficaram lá naquele processo de busca, distribuindo cartazes, tentando chamar a atenção da mídia para que a menina fosse rapidamente encontrada. Até que depois de 7 dias de buscas, a Melissa Phillips, ela era uma vizinha lá dos pais da Maddie. Ela morava na casa da frente, né, na mesma rua, na casa da frente.
E ela também estava ajudando bastante os vizinhos a procurarem, né, ela e os familiares, ela, o filho dela e o esposo. Eles estavam tentando encontrar a Maddie também, distribuindo cartazes, inclusive o filho dela estava imprimindo vários cartazes para tentar distribuir, tentar encontrar a amiga dele. A Maddie era bem amiga dele, ele geralmente saía para brincar com a menina, então eles eram bem próximos e ele estava tentando ajudar, né, nessas buscas. E todos estavam bem empenhados em tentar encontrar a menina. Então, depois de 7 dias de buscas que eles estavam ajudando lá os vizinhos a tentar encontrar a Maddie, a Melissa ela resolveu fazer uma faxina na casa dela, tava tudo bem bagunçado. E aí ela percebeu que vinha um mau cheiro do quarto do filho dela, o Joshua. Então, já que ela estava naquele processo de faxina, ela decidiu então entrar no quarto do filho e fazer uma limpeza. O Joshua ele tinha 14 anos, né? Também era um jovem, então ela decidiu meio que fazer uma limpeza para que quando ele chegasse da escola tivesse já tudo limpinho e aquele mau cheiro, claro, fosse retirado do quarto. Então, enquanto ela estava limpando lá o quarto, ela percebeu que tinha um líquido saindo do colchão do Joshua. Era um colchão de água, assim, um colchão d'água. Então ela percebeu que estava saindo um líquido e ela logo imaginou que o mau cheiro era daquele líquido ali que estava saindo, provavelmente tinha mofado ali a região, por isso estava dando esse mau cheiro. E aí ela decidiu então limpar ali a região do colchão, né, tirar a água que estava escorrendo ali, tentar limpar. Só que quando ela puxa o colchão, ela percebeu que estava um rasgãozinho assim, né, e aí quando ela se aproxima mais e ela mexe assim no colchão, né, pra ver o que é aquilo, né, aquele líquido ali que tá saindo, ela se depara com a terrível cena do corpo da Maddie totalmente em processo já de decomposição dentro do colchão. Nesse momento a Melissa ela fica horrorizada com aquela situação, ela não consegue acreditar naquilo que ela tá vendo, que o filho dela seria provavelmente o assassino da criança que eles estão procurando há uma semana. Então ela fica simplesmente aterrorizada, horrorizada com tudo aquilo. O Joshua ele estava na escola naquele momento e o esposo dela ele estava trabalhando, então ela estava sozinha em casa. E depois de raciocinar um pouco, ela decide então denunciar o filho para a polícia. Então ela chama a polícia e conta tudo o que aconteceu e mostra tudo o que ela encontrou dentro do quarto do filho dela. Então naquele momento a polícia rapidamente entrou no quarto do menino e começou o primeiro processo de perícia e imediatamente a polícia foi direcionada à escola onde o Joshua ele estava estudando e o menino foi preso exatamente naquele momento que ele estava na aula. Ele estava na aula de geografia e ele foi preso ali na frente de todos os colegas. Então, muitas pessoas ficaram chocadas, os vizinhos principalmente ficaram muito chocados, porque o Joshua era um dos meninos que mais estavam ativos naquele processo de buscas da Maddie, porque ele era muito amigo da Maddie. Então, desde que ele tinha se mudado pro bairro, ele sempre estava com a Maddie, de vez em quando eles estavam brincando. Então, assim, todo mundo ficou muito horrorizado, ninguém acreditava que aquele menino de 14 anos, aquele menino normal, que, tipo, não tinha nada de diferente dos outros meninos da idade dele, poderia ser capaz de fazer aquilo com a criança de 8 anos. Então, todos ficaram extremamente chocados com tudo que aconteceu. Agora, falando um pouco do Joshua. O Joshua, ele era um menino de 14 anos, ele era considerado comum por todos que moravam na vizinhança, ele era um menino aparentemente calmo e ele era muito amigável, costumava tirar notas boas na escola, ele nunca foi de se envolver em problemas e ele morava do outro lado da rua da casa da Maddie. Ele conhecia a menina há cerca de 2 anos, quando foi na época que ele se mudou para a rua em que a Maddie morava. E vez ou outra ele saía para brincar de basquete ou vôlei junto com a Maddie e as outras crianças da vizinhança. Então, apesar da diferença de idade, o Joshua tinha 14 anos e a Maddie tinha 8 anos, os pais não achavam estranho o menino sair para brincar com a menina, apesar da diferença de idade, porque eles eram bem amigos. Então, desde que ele chegou na rua, a Maddie fez amizade com ele, assim como ela fez amizade com todos ali da vizinhança, porque ela era bem fácil de fazer amizade, então ela acolheu o menino quando ele chegou, e eles construíram uma amizade ali. Então, os pais da Maddie, os pais do Joshua, eles não viam nada de diferente naquela relação entre os dois, apesar de que já tinha uma diferençazinha ali de idade considerável entre a idade da Maddie e a idade do Joshua. Mas ninguém achava estranho e eles continuaram com essa amizade. Apesar do Joshua se mostrar um menino bem calmo, eles tinham uma rotina muito rigorosa dentro da casa dele. O pai do Joshua ele era muito rigoroso. Inclusive, vez ou outra, ele brigava com o Joshua
por coisas muitas vezes bestas. Então o Joshua, ele tinha muito medo do pai, de receber alguma reclamação do pai, de quebrar alguma regra da casa. E uma das regras da casa era que o Joshua não podia receber amigos enquanto os pais não estivessem em casa, enquanto ele estivesse sozinho. Então, sempre que ele estava sozinho, que os pais saíam para trabalhar, ele não podia interagir com outras crianças, nem trazer crianças para casa dele. Porque provavelmente o pai dele, se soubesse, iria brigar com ele. Então, isso era bem respeitado pelo Joshua, porque ele realmente tinha muito medo das reações do pai. Ao ser questionado sobre o que aconteceu no dia do crime, o Joshua contou que naquele dia ele estava sozinho em casa, até que a Maddie bateu na porta da sua casa para chamá-lo para brincar. Inicialmente ele não queria sair para brincar porque ele tinha medo que seu pai brigasse, mas depois que a Maddie insistiu um pouco, ele decidiu que talvez não teria problema em sair um pouco para brincar de beisebol com a menina. Naquele momento já era por volta de umas 5h15 da tarde, quando em uma das jogadas ele conta que acertou o olho da Maddie. A menina teria então começado a sangrar no olho e chorar de dor. E aí ele alegou que teria entrado em pânico ao pensar no que o seu pai faria quando ele descobrisse o que aconteceu. Então ele resolveu levar a menina para o seu quarto e a golpeou 3 vezes na cabeça com seu taco de beisebol para que ela parasse de chorar. Em seguida, ele escondeu o taco, colocou o corpo da menina dentro do colchão de água e se limpou. Quando o pai do Joshua chegou, ele relata que ficou com muito medo que a Maddie acordasse e fizesse barulho. Então ele decidiu voltar para o quarto dele, puxar a menina. Ele esfaqueou a Maddie diversas vezes com seu canivete e a escondeu novamente no colchão. Nos dias seguintes, ele dormiu normalmente em sua cama, enquanto o corpo da Maddie estava escondido no colchão, e manteve a sua rotina como se nada tivesse acontecido. De acordo com a promotoria, toda essa história ela foi inventada pelo Joshua para tentar encobrir o que de fato aconteceu. De acordo com os promotores, 30 minutos mais ou menos antes da Maddie bater na porta do Joshua, ele estava vendo pornografia agressiva no computador. Então ele passou um tempo vendo esse tipo de conteúdo e aí foi no momento em que a Maddie acabou chegando lá na casa dele. Um dos pontos de divergência também da história do Joshua é que a promotoria diz que nas evidências, quando o corpo da Maddie foi encontrado, ela estava sem algumas peças de roupa, ela estava sem a parte de baixo praticamente. Então foi uma situação bem estranha. Não estava no relato, né, que ele falou da história, que ele contou. Então, a polícia começou a investigar também os arredores da casa para tentar bater com a história que ele tinha contado. E não foi encontrada nenhuma gota de sangue daquela situação que ele disse que bateu a bola no olho da Maddie e começou a sangrar. Então, a história do Joshua foi rapidamente contestada. Em depoimentos também da irmã da Maddie, ela conta que em um outro momento o Joshua chegou para conversar com elas e ele começou a tocar no assunto de sexo e pornografia com meninas de 11 e 8 anos, o que é bem estranho. Então elas acharam a situação toda estranha, até porque não é um assunto comum para crianças estarem falando. E ela conta também que o Joshua pegou uma foto da Maddie que estava na casa delas e levou para casa dele. Então é um relato bem estranho que a irmã da Maddie contou para os policiais a respeito dessa relação que eles tinham com o Joshua. Então essa história do Joshua, ela tinha vários furos, né? A polícia não conseguiu reproduzir essa história que ele estava contando, porque tinham alguns pontos que não faziam sentido, né? Então, na autópsia foi observado que sim, a menina estava sem roupa, mas ela não sofreu nenhum tipo de abuso sexual, né? Então provavelmente ele não fez nada com a menina, mas ela provavelmente estava viva ainda quando ele esfaqueou ela. Então naquele momento ele esfaqueou ela e quando ele botou ela dentro do colchão, ela ainda estava viva e ela acabou morrendo justamente por passar esse tempo no colchão, né, agonizando lá dentro, porque ela não tinha como sair. E durante o tempo que ele ficou lá, né, com ela presa. Então ela acabou morrendo depois das facadas. O caso comoveu toda a sociedade naquela época. A cidade de Jacksonville praticamente parou, porque ninguém acreditava naquilo que estava acontecendo. Então centenas de pessoas foram pro velório e pro funeral da menina, né? Todos acompanharam lá o processo do enterro, porque todos se sentiram comovidos, né, com a situação. Era apenas uma menina de 8 anos de idade que tinha sofrido bizarramente, né, com uma outra criança que fez isso, né? Então foi um caso muito bizarro para a época, até hoje, né, é um caso bizarro, mas ninguém acreditava naquilo, né? Principalmente os pais da Maddie jamais imaginariam que o próprio vizinho, o filho dos vizinhos, iria fazer isso com a filha deles, né? Então foi um caso que chocou muito, justamente por essa compaixão que as pessoas tiveram da família
e pelo fato deles terem, né, se colocado no lugar, porque os próprios filhos deles também estavam lá. Então qualquer criança ali poderia ter sido a vítima, né? Então várias pessoas se comoveram com a situação e acompanharam o enterro da Maddie. Então o Joshua ele foi levado para julgamento, porém alguns meses antes, na Flórida, eles tinham atualizado uma lei para que casos de crimes com adolescentes, né, do tipo desse que foi feito pelo Joshua, eles deveriam ser tratados como crimes realizados por adultos. Então eles seriam julgados como adultos, e foi isso que aconteceu. O Joshua ele foi para julgamento e ele teve a sua condenação baseada em um crime que fosse realizado por um adulto qualquer. Então o Joshua ele foi condenado por assassinato em primeiro grau e a sua sentença foi de prisão perpétua, porque como ele foi julgado como adulto, né, para casos desse tipo, ele é considerado a prisão perpétua. Então ele acabou pegando esse tipo de condenação. A defesa do Joshua tentou recorrer à sentença por homicídio culposo ou assassinato em segundo grau, mas não disponibilizou o Joshua para depor. Além disso, o Joshua não contou com nenhuma testemunha para defendê-lo. Depois de 2 dias de julgamento, o Joshua foi acusado de assassinato em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua. Durante o seu julgamento, o Joshua permaneceu quieto e não esboçou nenhuma reação. Em 2017, quase 20 anos depois do crime, o Joshua ele tentou ir ao tribunal novamente para tentar reduzir a pena dele, né, mudar a condenação dele. Porém, o juiz do caso, ele revisou toda a situação e o pedido foi negado. Durante esses anos presos, o Joshua ele conseguiu concluir o ensino médio e concluiu também um curso de escriturário da biblioteca da prisão, da biblioteca de direito. E também durante esse tempo, ele começou a dar aulas para outros presos de ciências avançadas e de matemática. Em 2023, ele vai ter uma nova chance para tentar reverter a sua pena de frente a um outro juiz. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aqui embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Não esquece de se inscrever se você ainda não se inscreveu e deixar o curtir porque me ajuda muito. E também se você quiser, me segue nas minhas outras redes pra gente ter um contato bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.